estavam dizendo aí que tem timidez, tem problema em falar em público. E eu tinha, tá? Bastante. Ao ponto de eu ficar vermelha, de ter que, sabe quando vai subindo o sangue, vai ficando toda vermelha assim? De ir no psicólogo e tentar entender por que eu era assim, enfim, né? Então, é uma jornada, tá? Até eu começar a palestrar eu passei por várias coisas. Eu vou começar assim, eu tenho que falar um pouco da parte pessoal para entender os motivos de também por que me arriscar, apesar de me considerar uma pessoa tímida. Eu passei por um tratamento de câncer de mama. E quando a gente passa por esse tipo de tratamento, a gente muda, né? Essa vida se transforma, a gente começa a ver as coisas um pouco mais diferentes. Quando eu terminei o tratamento, eu comecei a pensar por que não me arriscar diante de tantas coisas, né, na nossa vida. E uma delas era falar em público, né? Então, quando eu voltei, né, dessa jornada de tratamento de saúde, dentro da IBM, eu comecei a me envolver mais com agilidade. Então, meus primeiros passos foi participando dos workshops como auxiliar. Então, eu não falava necessariamente lá na frente, né? Eu estava ali de cantinho, tentando entender o que era agile de fato, e ajudando ali no que eu era possível. Isso foi quase um ano, então não é de uma hora para outra. Depois, eu comecei a falar da minha experiência, né? O que eu já estava fazendo, o que eu tinha adquirido de resultado. Então, assim, então comecei pequeno, em pequenos eventos dentro da empresa. E quando eu me arrisquei o ano passado a submeter uma palestra, foi por motivos financeiros, porque a gente percebeu, não é tão barato a gente frequentar esses eventos de Agile por aí. Eu falei, eu não quero ficar pagando esses valores absurdos. De uma maneira de a gente não pagar é a gente participando como palestrante. Então, meu primeiro motivo foi, bom, eu não quero pagar, né? Só que depois, quando eu submeti e foi aprovada, aí eu comecei a ter noção de como seria, o que eu deveria falar. Na verdade, assim, quando a gente submete uma palestra, já tem uma ideia do que você vai falar, né? Então, vou começar por aí. Então, assim, eu acho que quando a gente vai apresentar alguma coisa em público, a gente tem que estar seguro do que a gente está falando. Então, como eu faço? Eu gosto de falar de coisas que eu estou fazendo, porque eu tenho segurança de você apresentar. Quando você constrói uma ordem, né, de fato. Então, quando eu submeti, eu fiquei pensando assim, Isso. poxa, o que cortou? Cortou, gente, a minha internet? Tinha, Voltou? tinha cortado um pouquinho, Mi, mas eu acho que deu para entender. Pode Tá bom. continuar. Tá. Então, assim, eu comecei assim, vou ver algo que eu estou fazendo aqui, pelo menos para mim, ou que possa agregar alguma coisa para outras pessoas. E nesse meio tempo, eu estava me especializando, não, mas me dedicando mais ao assunto de Kanban, que é o que a gente estava fazendo dentro da nossa área. Eu falei, então eu vou ver o que eu estou fazendo aqui, que eu posso mostrar para as pessoas do lado de fora, né? Então foi isso que eu fiz. Então eu vou compartilhar aqui. Posso compartilhar, Nath? O que eu pensei. Assim, eu não vou palestrar agora, mas eu vou mostrar o que eu pensei na hora que eu. Cadê meu negócio aqui? Peraí. Share. Peraí. Calma aí, não é essa. Eu vou falar o que eu pensei em falar e em construir de uma forma que eu me sentisse um pouco mais à vontade na hora de apresentar. Então, primeiro de tudo, eu pensei, falei, então a gente tem que ter um começo, meio e fim, é básico, né? Todo mundo já sabe disso. Beleza, mas como que eu vou contar isso, né? A gente tem que contar um storytelling. Tá, mas como? Eu comecei, então, a pensar de uma forma que
eu achasse divertida, né? E que tivesse muito a minha cara. Nesse caso, eu sou uma pessoa que gosta muito de coisas japonesas, sou mais exotaku, né? Uma pessoa que gosta muito de anime, desenhos japoneses ou mangás, quadrinhos japoneses. Falei, meu, então eu vou integrar isso dentro da minha palestra, porque assim, primeiro, eu me sentiria mais confortável e faria sentido na historinha que eu queria contar, que eram como pequenos atos dentro de liderança são transformadores na parte de Kanban. Então eu tinha uma história, né? Então, assim, já tem uma maneira de contar. Eu vou pegar alguns elementos de coisas japonesas que eu gosto, eu me sinto confortável em fazer isso, me faz feliz, né? E eu queria contar como o trabalho de uma pessoa dentro de um time foi capaz de gerar transformação dentro desse grupo. Eu não podia falar o nome da pessoa, eu poderia, né? Mas aí eu falei, então tá, eu vou colocar um codinome, Super K. Então, assim, algumas pessoas ainda me procuram e dizem, eu gostei da palestra, você fez o Super K. Acabou meio que sendo um marco. Mas assim, eu fiz de tudo isso para eu me sentir um pouco mais confortável quando eu tivesse começado a falar da história. Então, assim, na minha apresentação, eu já explico para o pessoal logo de início o que é uma exotaku vidrado, para o pessoal entender que nos próximos slides vai aparecer coisas meio fofinhas, GIFs, mas que são minha cara. É o que eu sou. Enfim, aí eu tinha que contar uma história. Mas eu tinha que, antes, explicar para o pessoal qual era o cenário. Se eu não começasse a contar a história de um... sem contextualizar, provavelmente as pessoas não entenderiam. Então, aí eu falei rapidamente da empresa, né? O que ela era, o que a gente estava passando. Aí já no próximo slide, já quis colocar, tem um GIF aqui, deixa eu aumentar. Que ele fica se movendo. Isso daí é meio minha cara. É de um anime que eu gostava de assistir. Falei, então eu vou expressar como eu me senti diante dessa transformação, dentro das coisas que eu tinha que fazer lá dentro, em forma de emoji. Enfim, aí eu fui colocando desenhos, explicando como era o time. Coloquei mais elementos de coisas que eu me sinto confortável. Nesse caso era Sadako, carinha dela. Ela fica pensando. Porque aí eu tinha que fazer, diante de toda aquela estruturação dentro da empresa, eu fiquei pensando, como eu faço isso? Então eu quis expressar aqui numa forma de coisas que eu me sinto confortável. Aí eu comecei a contar historinha, então como é uma história, eu comecei a colocar elementos também de desenho, contei a historinha da Super K, o que essa pessoa fez dentro do time, então eu estava fazendo storytelling e ao mesmo tempo mostrando para as pessoas alguns princípios de mudança de Kanban quando aplicados que acontece. Aí eu contei uma história. Ai, tá travando meu computador. Aí eu contei a historinha de forma de gráfico, como ela começou a implementar o Kanban. Aí, nessa palestra, quando tinha alguma emoção, ele tinha um emoji de tipo, emoji não, tinha um GIF para expressar o que eu senti naquele momento, né? Tipo, deu certo, o que a gente começou a fazer e deixar de fazer. Então, isso já está no meio da jornada. Aí, para finalizar, eu falei, poxa, como que eu vou finalizar isso daqui, né? Eu tô falando tanto da Super K, então eu vou meio que pôr uma figura que represente ela, para começar a fechar. Então, eu comecei contextualizando o cenário, comecei a contar o storytelling através da Super K, que era uma pessoa que estava atuando lá dentro. E isso, gente, começou a me deixar um pouco mais confortável. Porque nos primeiros 5 minutos, quando você está palestrando, vocês não têm noção, a borboleta da barriga que a gente sente. Eu acho que são os primeiros 5 minutos que a gente fica tenso demais. Você começa a olhar para a plateia, mas depois você se envolve e é um assunto que a gente sabe, a gente está passando por ele, as coisas se deslancham. Então, aqui, se vocês forem prestar atenção nos primeiros slides, onde eu coloquei um pouco mais de elementos japoneses, porque para me deixar mesmo um pouco mais confortável. E depois as coisas
vão se deslanchando. Então, eu contei a historinha, meio, e comecei a finalizar do que aconteceu, deixou de acontecer lá. Tô travando aqui. Qual que foi o cenário e o resultado, né? E aí tem aquele... e não deixei de colocar também coisas que eu realmente gosto, por Star Wars. Falei assim, então eu vou fechar com um cara que é sábio, né? E meio que tentando refrasear uma fala do Yoda. E fechei com alguns elementos de ok, depois de tudo isso que aconteceu, qual que foi o ensinamento, né? Onde a gente vai começar esses pequenos atos de liderança. Por último, a gente sempre coloca os livros que a gente deu uma lida, acabou pegando alguns elementos. Enfim, a gente finaliza, né, com uma frase, esse tipo de inspiração, e passa os nossos contatos. Mas, assim, aqui eu não tinha a intenção de falar da palestra, mas foi assim, o que eu fiz para eu ficar um pouco mais confortável diante de um público. E assim, essa foi a minha primeira palestra, eu acho que tinha em torno de 100 pessoas. Foi terrível, assim, para mim, porque eu fiquei nervosa. Primeiro, eu fico nervosa só na hora, eu não fico nos dias anteriores. Eu tentei fazer várias coisas para que eu ficasse um pouco mais confiante, pensando assim, gente, calma. Eu passei por essa experiência, eu sei do que eu estou falando. Aí eu ficava pensando, no final, as pessoas fazem perguntas. Se elas fizerem perguntas que eu não sei responder, eu não sei se é uma noia de quem já fez palestra, mas é uma das noias minhas. Eu falei, meu Deus, eu vou saber responder o que essa pessoa tá. Porque são diversos públicos dentro ali na hora que você está palestrando. E você não sabe se tem uma pessoa que sabe mais, e sempre vai saber, né? A gente não sabe tudo, já começa por aí. Então a gente tem que reconhecer isso. Então, uma das coisas que eu estava mais preocupada, além de palestrar, de não gaguejar, não sei, a gente começa a pensar com umas coisas, né, absurdas. Era a fase da pergunta. Eu falei, gente, eles vão fazer pergunta para mim que eu não sei responder, o que eu faço? Então, primeiro de tudo, a gente tem que assumir que a gente não sabe nada. E se a gente não sabe nada, a gente vai falar, olha, eu não sei responder sobre isso, é algo que eu preciso estudar. Ou seja sincero, nossa, você me pegou. Porque aí depois eu participei mais... Essa primeira que eu participei é do TDC São Paulo. Depois eu fui para o XGov lá em Brasília. Eu me apliquei para a Lean Kanban. Outra coisa, gente, nem sempre a primeira palestra que vocês aplicam vão ser aceitas, tá? A gente começa por aí. Eu não sei se escreve, porque a gente tem que fazer um textinho antes de submeter a palestra. Nas duas que eu apliquei primeiro, eu passei. Aí na terceira, não. Não que seja ruim, gente. Às vezes é porque tem poucas palestras naquele evento. Eu não sei. Aí depois, no final do ano, eu já fiz, eu acho que uma de Meetup, participei do Agile Beer. Eu meio que desenrosquei, né? Comecei a fazer uma, depois eu fiz um monte ao longo do ano, com a mesma palestra. Só que interessante, gente, quando a gente a cada evento, a palestra, a nossa apresentação também evolui. Você fala, poxa, por que eu não falei isso daquele jeito? Ou, poxa, isso daqui talvez não seja tão necessário. Vou mudar isso. Porque no meu caso, era uma continuação de um caso que estava acontecendo dentro da empresa. Porque a primeira aconteceu N coisas que já não deu mais certo. E assim, outra coisa que eu acho bacana, não apresentar só os lados positivos, né, do que a gente está falando, porque a gente sabe que as coisas não acontecem da forma que nós planejamos. N coisas podem acontecer no meio. Então, assim, falar a real, eu acho isso bacana, não? Então, falar do que deu certo e também que não deu certo. De isso ser usado como exemplo para as outras pessoas, tá? Bom, sumarizando é isso, eu acho que agora eu vou abrir para perguntas, Nath. Não sei se você pensou em falar mais alguma coisa. Fica à vontade, vamos ver o que o pessoal tem de perguntas e depois no tempo que a gente tiver.
para olhar as perguntas no slide? Não. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Vou começar a ler as perguntas aqui. Primeira foi: de onde você tira inspiração para montar uma palestra? Do meu dia a dia. Então, assim, algo que eu está no meu caso, tá, gente? Não que isso seja uma fórmula, é isso. Mas no meu caso, de algo que eu estou fazendo, sabe? Que eu estou vendo que está sendo um diferencial, que está dando certo, que talvez não esteja dando certo, mas daquilo que está fazendo diferença. Esse ano, eu submeti outro eu apresentar agora na Jolly Trends. Eu comecei a pensar nisso no ano passado. Falei, peraí, eu tava num outro evento, aí eu comecei a pensar, falei, mas gente, isso daí que o pessoal tá falando ali na frente é, é um pouco parecido e semelhante com o que eu tô fazendo dentro da empresa. Por que então eu também apresentar, né? Então, eu sempre pego essa inspiração em algo que eu esteja fazendo, porque para falar é muito mais fácil, porque a gente só coloca em itens, né, de sequências, do que falar, como falar, e você vai ter uma certeza muito forte, né, na hora que você está falando sobre isso, porque você viveu isso, né? Então, para mim, a inspiração vem do dia a dia. Eu acho que às vezes a dificuldade é a gente tentar olhar de fora e entender como isso pode representar num tema de alguma palestra, algo que seja chame atenção para na hora que você for submeter a palestra. Quem perguntou, eu respondi, gente? Tá, ninguém tá respondendo, então acho que tá ok. Vou partir para a segunda. Como você consegue se organizar, vida pessoal e profissional, para achar tempo para montar suas palestras? Isso é difícil. ah, em teoria, eu estou fazendo advocacy para a empresa, né? Porque eu estou falando da IBM por aí nos eventos. Todavia, entretanto, eu tenho outras coisas para fazer dentro do business hours, né? Como eu faço? Quando a gente submete uma palestra e quando é aprovada, a gente tem um certo tempo para fazer. Vou dar um exemplo. Do Agile Trends, eu lembro que a gente submeteu no final de novembro do ano passado, dezembro. Logo no início, acho que de dezembro, se eu não estou enganado, foi em janeiro, eles falaram quem tinha sido aprovado. Então, eu tinha 2 meses para eu começar a fazer a palestra. Aí eu tento fazer de final de semana, tá? De pegar pelo menos, sei lá, meio sábado. Eu sou mais produtiva de manhã, então eu gosto de fazer as coisas de manhã. Então, fazer na parte de manhã, faço um pouquinho. Primeiro, eu começo fazendo o draft, a estrutura da palestra, né? Então, começo, meio e fim, tá? Mas o que eu quero falar? O que vai ser o diferencial, né? Aí eu pego o resumo do que eu submeti, né? Porque a gente tem que sempre fazer o título, um resumo da palestra e uns caracteres lá, X. Aí eu falo, tá, eu tenho que montar uma palestra de acordo com o que eu submeti. O que eu quero mostrar aqui? Começo a fazer o draft. E tento, né, espaçar isso para não atrapalhar minha vida pessoal tanto quanto profissional. Outra coisa que acontece, bastante material que eu coloco na palestra, ele já está pronto, porque eu me ajuda um pouco. Mas eu não vou dizer que seja fácil fazer uma palestra do zero, demora um pouquinho de tempo.
Porque não é só fazer palestra, aí você faz a apresentação. Aí você tem que treinar, porque você tem 25 minutos para falar. Será que você consegue falar o que você está propondo a dizer em 25 minutos? Qual que é a melhor forma de, né? Então, quando você monta a palestra, você sofre aquele alívio, né? Ai, meu Deus, enviei a palestra. Mas depois você tem que ficar treinando de olhar para o espelho, pega um amigo para revisar com você, se está falando de tá ok, se talvez seja melhor se por outro caminho. Mas tem que ter planejamento, gente. Não é algo tão fácil assim, não. Deixa eu ver. Sumiu aquela pergunta que estava aqui, Nath. Passou para baixo. Acho que o pessoal votou, né? Deixa aí, ó, vou ler a seguinte. Quando sua palestra estiver pronta, você costuma fazer apresentações, testes e pedir feedback? Acabei de falar isso. Sim, é bom. Mas assim, a teste, o que eu faço são pessoas da IBM mesmo. Eu pego, levo elas na sala. São colegas de trabalho que eles estão me acompanhando no que eu estou fazendo e fala assim, ó, me ouve aí durante 25 minutos. E é engraçado, porque é seu amigo, tipo, às vezes é amigo, colega, aí eles começam a dar risada, a tocar, e você, calma, peraí, presta atenção. Mas sim, eu faço a apresentação, a maioria, no meu caso, tá? Não tô falando como os outros fazem, mas eu faço. O pessoal tá falando, vocês querem que eu desligue a câmera, gente, porque o áudio tá cortando. Na conexão tá. Aqui cortou um pouco agora. Tá cortando, tá ficando mudo. Vou fechar minha câmera, tá bom? Fecha aí pra ver se melhora. Tá. Então eu acho que deve melhorar agora. Tá. Beleza. Então, só para finalizar, não sei se todo mundo cortou bastante. Sim, quando minha palestra está pronta, eu costumo apresentar. Nas primeiras vezes eu me tranco sozinha no meu quarto, no escritório, coloco o cronômetro de lado e começo a falar, né? Porque uma das coisas que a gente tem que também ter é familiaridade com a apresentação. Na hora que a gente clica, que hora que vai aparecer tal coisa, para não ficar toda hora olhando, né? Então, sim, eu treino bastante antes de falar, de fazer, apresentar, sempre tento, pelo menos, ter uma sessão de feedback com alguém para me passar o que eu tenho de melhorar. Gente, meu som melhorou agora? Sim, pra mim tá melhor. Ah, então beleza. Tá, então se ninguém tiver nenhum comentário, alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal tá tímido hoje. Então tá, eu vou passar para o próximo. Gostaria de uma reflexão, opinião de vocês todos. Agile Coach, o que as empresas esperam dos coaches? O que os coaches esperam, desejam atuar? Eu acho que está saindo um pouquinho do tema, mas eu vou responder. Essa pergunta é porque a pessoa tá querendo fazer uma apresentação sobre isso, será? Acho que a gente pode responder pensando assim, tipo, se fazer uma apresentação sobre. Tá. Deixa eu pensar. O que as empresas esperam do coach? O que eles desejam atuar? Não sei o que responder, gente. Nath, help me. Alguém quer comentar sobre essa pergunta? É porque eu não entendi. Passa para a próxima, Mi, e depois a gente volta nela.
Tá bom. Já aconteceu de ter um branco e embananar as palavras no ato da palestra? Como fazer com que o público não perceba esse nervosismo? Com certeza, gente. Na minha primeira palestra no TDC, né, eu estava olhando lá para o meu slide, quando eu vi tinha um erro no meu slide, erro de português. Aí eu falei assim, sei lá, eu não lembro o que eu falei, mas eu falei assim, tem um erro de português aqui. E passou. Aí depois um amigo veio conversar comigo, assim, Mi, então, você não precisa dizer que tá errado. As pessoas estão vendo, tem gente que nem percebeu. Então, quando acontecer alguma coisa desse tipo, continua, vai falando, não importa. Mas sim, gente, já aconteceu. De eu esquecer de falar algumas coisas. Mas assim, o pessoal não sabe que eu ia falar aquela coisa. Então eu que esqueci, vai ficar esquecido, né? De novo, tem um exemplo. Quando eu palestrei no TDC, eu falei, acho que 25 minutos, certinho. Quando eu fui no outro evento, na Jolly Trends Gov, eu estava muito nervosa. Porque eu era a única empresa privada que estava apresentando. Eu estava apresentando a IBM. E o restante das empresas que estavam lá era somente públicas, né? Então, empresas do governo, públicas. E eu tava nervosa, porque eu tava me sentindo uma pessoa fora ali, né? Me chamaram para palestrar, mas ao mesmo tempo não sei se fazia sentido estar ali, né? Porque era um evento voltado para empresas públicas. Então, eu esqueci de dizer algumas partes, porque as pessoas não notaram, porque elas não sabiam. E eu tentei linkar. Falei, bom, se eu estou num evento onde só está falando em empresas públicas, eu vou linkar aqui que a agilidade não importa onde a gente esteja, se é uma empresa privada ou pública, nós sempre vamos passar pelos mesmos desafios. E aí eu tentei, falei assim, fazer sentido, né, do porquê eu estava ali. Mas assim, se na hora do nervosismo ver alguma coisa branca, da tela azul, continue, gente. O pessoal não vai saber que você esqueceu, não. Deixa eu ver. Eu tô perdida. Ô, Nath, você tá mexendo aqui? Tô perdida. Eu mexi, Mi, eu só aguardei a que você respondeu e como o pessoal votou, essas daí foram para cima. Tá. Então vou ler a primeira aqui. Excelente. Você usa metáfora nessa busca de um modelo que tente acompanhar seu raciocínio? Sim. Eu acho que quando a gente usa metáfora, às vezes a apresentação de alguma coisa fica um pouco mais simples, né? Uma palestra que eu fiz, eu tentei usar uma historinha de uma Super K. Então, era acompanhando os passos da heroína. Mas eu agora pensando em outros palestrantes, as pessoas, quando conseguem linkar com metáforas, é bom. Eu não diria que eu sou uma pessoa tão criativa para criar metáforas, mas eu lembro que um cara falou que, sei lá, falando de maturidade zero, né, que existe maturidade 1 ou 0 dentro do Kanban, que existem heróis dentro do grupo, né? Aí ele foi falar, ele explicou de um jeito que eu até hoje lembro, né? Que se for comparar, é que nem o Rambo no primeiro filme, que ele vai lá só com uma faquinha, enfrenta todo mundo, aí quando volta todo cheio de sangue. Enfim, aí ele estava comparando como que seriam heróis, né, dentro da maturidade. Faz sentido, porque aí eu consigo lembrar até hoje sobre isso, né? A existência de heróis na maturidade 0-1. Então, é legal se vocês são pessoas que eu não sou uma pessoa criativa a esse ponto, tá? Eu queria ser, porque acaba ficando até engraçado. Tem pessoas que têm esse perfil. Está assistindo, você começa a dar muita risada. Mas eu acho que vale mais a pena a gente seguir o que a gente é. Se você é uma pessoa mais extrovertida, então isso vai aparecer na sua palestra.
a gente acaba montando a palestra, fica um pouco pessoal, né? Porque você vai falar do jeito que você quer, você não está dentro de uma empresa que tem que falar de jeito X. Você conta da maneira que for melhor para você. Mas se você conseguir usar metáfora, vai nessa, porque as pessoas assimilam bem mais. Pessoal, eu fico respondendo as perguntas, mas tá anônimos, né? Mas quem quiser comentar algo, por favor. Como eu disse, eu tô aqui também para aprender com vocês, tá? Oi, Bom, Mi. eu vou pular para a próxima. Melhor fazer palestra curta, acho que 15 a 30 minutos, ou Oi, grande, Mi. 1 hora. O que é mais difícil? Creio que é difícil é garantir a atenção de todos. Calma aí. Michelle, você tá Concordo, ouvindo a super gente? difícil. Agora eu tô. Ah, beleza, que eu acho que alguém tentou falar. Eu É não a Lu ouvi. aqui. Oi, Lu. Estão me Opa, ouvindo? agora Porque sim. Uhum. Para a pergunta anterior, né, eu tentei lembrar de algum caso que eu vi nas palestras, né, dos eventos do ano passado. Tem a do André Suman, que ele usou, né, os bichinhos, o casamento, né, para fazer metáfora ali na explicação do Kanban. E teve outra palestra também que mexeu muito comigo, foi a do Márcio Namink, da OLX. Ele trouxe, em vez de metáfora, né, com bichinho, essas coisas, ele trouxe a história da vida dele para dentro do storytelling da palestra dele. Então, assim, teve uma hora que estava assim, tão emocionante que eu olhei para trás e senti a metade da sala chorando pela história que ele estava contando. Foi bem legal, essa me marcou bastante. Então, é super interessante. Quem consegue fazer, gente, a gente fica preso, a gente quer saber o final da história, né? Exatamente. Isso aí. Obrigada, Lu. Então tá, vamos voltar aqui para essa. Melhor fazer palestra curta, 15 a 30 minutos, ou grande? O que é mais difícil? Creio que é difícil garantir a atenção. Garantir a atenção é complicadíssimo, né? Mas assim, pensando, partindo do princípio que as pessoas estão no evento, elas querem ouvir, então a gente já ganha um pouquinho, né? Porque elas não estão ali obrigadas. Eu ainda não fiz uma palestra de 1 hora, tá? Então eu vou dizer que eu tenho a de curta, né? Então a curta, o desafio é você conseguir passar alguma coisa num tempo pequeno. A grande, eu vou fazer uma em maio, que vai ser em torno de 1 hora. Aí eu não sei o que eu vou fazer. Eu provavelmente, nessa de 1 hora, eu devo falar com mais detalhes, coisas que eu não vou falar nessa palestra curta, que será de 25 minutos. E eu acho que o desafio de aprender a atenção de todos acontece tanto quanto na curta quanto na grande, né? Então, talvez na curta, o desafio é prestar atenção, mas conseguir prender atenção num curto espaço de tempo. E na grande é você falar muito a um ponto que as pessoas não durmam na sua palestra e continuam prestando atenção. Eu acho que isso é um dos grandes desafios mesmo dentro de fazer uma palestra. Então, aí talvez se achar mecanismos que prendam atenção, usar metáfora, contar uma historinha, isso ajuda com certeza, sabe? É a dica que eu dou. Dúvidas, perguntas sobre essa? Posso partir para a próxima? Para mim tá ok. Oi, eu queria contribuir um pouquinho sobre essa questão de palestra longa, tá? Acho que uma palestra de 1 hora ela é interessante, mas algumas questões podem ser usadas assim de pensar na dinâmica da palestra em si, sabe? Os altos e baixos da palestra e pensar como que a gente pode ir recheando essa palestra com alguns ganchos com troca de humor da plateia, sabe?
eu procuro usar isso, tenho estudado um pouquinho sobre isso, sobre essa troca de estado emocional das pessoas. Uma hora elas podem achar um pouco graça sobre um assunto, outra hora elas podem ficar um pouco mais sérias, prestando mais atenção, por exemplo, em um número ou em alguma informação mais, como é que eu posso dizer assim, uma informação mais oficial sobre aquele tema, sabe? Onde a pessoa ela não tenha sempre o conteúdo da mesma forma. Então, se ir mesclando durante a palestra estado de espírito das pessoas, de humor das pessoas, né? Fazendo elas prestar mais atenção em algo, ou sorrir de algo, ou se lembrar de algo, vai trazendo a atenção delas e garantindo que o pessoal interaja bem com a palestra e não ache algo monótono. Assim. Pelo menos eu tento usar esse tipo de abordagem. Legal, obrigada por compartilhar, Marcelo. Só tomar noção. Gente, cortou para mim? Ou... Quer que eu leia algumas para você descansar um pouco, Mi? Quero, para mudar de voz só eu, né, gente? Poxa, eu não tinha me preparado para tanta pergunta, mas legal que a galera tem bastante coisa para colocar aí. Vamos lá. No TDC, você tem um campo para falar sobre as suas motivações para os coordenadores da trilha? Quais as suas dicas para esse campo? Você lembra como você fez, Mi? Tinha esse campo de motivações? Eu não lembro, tinha? Normalmente, quando você manda nesses eventos, você tem o campo para o título da palestra e uma descrição. E eu acho que sim, ele costuma ter uma motivação, porque eles querem saber bastante sobre o porquê ser você para falar sobre esse assunto, né? Então, aqui, acho que vale você falar um pouquinho sobre a sua experiência, como você começou, bem o que a Mi falou, né? Por que você é a pessoa certa para falar desse assunto? Então, fica mais fácil quando é um case, né? Porque é alguma coisa que você está falando da sua experiência e, como a Mi falou, não tem como uma outra pessoa lá falar que você estava errado. Foi o que você fez com o conhecimento que você tinha naquele momento, né? E eu acho que é sempre bacana mandar essa questão de experiência, porque fica mais fácil para você falar dessa motivação. Ou se você estiver mandando alguma coisa um pouco mais teórica, acho que falar o porquê você está estudando esse tema, o que você está observando de interessante e qual que é o diferencial que você quer colocar que torna interessante você falar sobre esse assunto. Acho que o pessoal que... Eu também já revisei palestras para o Agile Brasil, e acho que a questão é que o pessoal não vai querer que vá um monte de gente falar sobre o mesmo tema, né? Então sempre tem que ter essa questão do seu diferencial para isso. Responde a pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? Então, vamos guardar essa daqui. Você linka os seus arquétipos com a sua palestra de alguma forma? Você já respondeu essa, Mi, ou é outra? Não, mas o que quer dizer com arquétipos? Eu quase li errado aqui, não tô acostumada com essa palavra. Você linka os seus arquétipos com sua palestra de alguma forma? Gente, o que é arquétipo? Eu não entendi a pergunta. Aquele teste de arquétipos de palestrante, que aí você olha e se identifica. Tem o criativo, tem o cara comum. Como linkar isso com a sua palestra? Se você usa ou se já ouviu falar, ou conhece. Eu tava olhando no Google agora. Não, eu nunca usei isso daqui. Não. Então, eu dei uma pesquisada, que ele existia, li o livro todo, mas assim, eu tava procurando uma forma prática de aplicar, sabe? Não, eu nunca... Não me recordo de ter visto.
Mas, Paula, será que essa questão do arquétipo é mais para você se conhecer e você entender quais são os seus pontos fortes para você poder explorar eles melhor? Porque aí eu tô chutando, né? Porque eu não conheço. Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa mais séria, né? Então, eu acho muito difícil eu tentar apostar em fazer piadas durante a minha palestra. Porque, infelizmente, não sei, eu não tenho segurança nisso, eu não acho que seria uma coisa que rolaria. Mas aí eu tô olhando aqui também o Google, né? Igual a Michelle. Tô dando uma olhada nesses arquétipos do que você leu, é isso? É para você se autoconhecer? Então, ele é para se autoconhecer, mas ele dá algumas dicas, assim, básicas sobre, por exemplo, ser uma pessoa criativa, pode ser que você tem conteúdo, porque você é criativo e você não chega no final de alguma coisa. E aí a pergunta é se vocês, na verdade, assim, eu queria conhecer o arquétipo de vocês, que já estão fazendo isso, e começar e meio que começar a identificar o que eu preciso sempre ter nos meus, na minha apresentação, que remete ao meu arquétipo, e porque se remete ao meu arquétipo, vai ser alguma coisa natural para mim. E se eu queria saber assim, se vocês têm esse arquétipo e quais são os elementos que você pega e coloca. Eu vou mandar lá no grupo um livro que eu tenho bem legal sobre isso. Olha, se eu usei esses arquétipos, eu usei sem querer, sem saber, porque eu não usei isso aqui, não. Eu acho que se eu fosse chutar aí o Dami, eu iria para uma coisa mais criadora, porque eu acho que essa questão de autoexpressão, né, que você utilizou com a criar a super, como que era o nome dela? Super K. A Super K, eu achei muito bacana, porque tem muito essa questão de autoexpressão, de você colocar o sentimento na palestra, mas aí também eu posso estar falando coisa nada a ver, porque eu não conheço, né? Agora, Eu perguntei claro, meio pode que por falar. isso mesmo. Eu acho. Desculpa, pode falar, Paulo. É que quando eu puder falar, eu levanto a mão. Oi? Posso falar? Não, desculpa interromper. É que eu acho que eu sempre acho, né? É mais ou menos o que você está falando, que é uma coisa que a gente estava vendo um tempinho atrás. Que é a gente saber o público para quem a gente está se apresentando. É mais ou menos isso. Certo? Então, por exemplo, isso. Não, é o contrário. É saber a sua. É saber como eu sou e o tipo de coisa certa para mim de acordo com quem eu sou. Por exemplo, se eu sou uma pessoa criativa, a minha palestra vai por um lado. Só que a gente nunca também é uma coisa só. Então, eu sou um mix de dois arquétipos. Na verdade, de 3 arquétipos. Aí eu resolvi fazer essa pergunta porque eu acho que o meu arquétipo, assim, pelo que eu sempre vejo, né, da Michelle, eu acho que o arquétipo dela pode ser parecido com o meu, que é criativo. O meu predominante é o criativo. Então, por isso que eu perguntei se o dela é o criativo também. Quais são os elementos que ela usou para... Porque no começo também ela falou, né, que usou algumas coisas para que seja mais natural. E aí eu queria saber se tudo isso foi linkado pelos arquétipos. Pode ter sido, né? Como eu também não tenho conhecimento, mas você explicando faz sentido. Provavelmente, Paula. Mas assim, foi inconsciente, porque eu não tinha conhecimento desses arquétipos para ajudar nessa estruturação de palestra. Tá bom, eu vou... A hora que a gente sair daqui, eu coloco o livro no grupo, tá bom? Tá. Obrigada, viu? Nada. Legal, valeu, Paula. Próxima pergunta, como você costuma dividir o tempo de sua palestra? Introdução, ponto principal e finalização. Bom, pensando que nessa palestra vai ter 25 minutos de duração, tempo em coisas que são necessárias, mas também não são de relevância. Vou dar um exemplo. Quando eu começo a fazer uma palestra,
eu tenho que apresentar o cenário. Então, é importante eu falar rapidamente do cenário. Então, eu vou falar da IBM. Mas, assim, o pessoal está lá não para saber da empresa IBM. Eles querem saber o que foi feito sobre Kanban dentro de um cenário X. Então, dependendo do que eu vou palestrar, nesse caso, né, que eu mostrei da apresentação da Supercar, a introdução, eu não quero perder muito tempo, então eu vou falar do cenário rapidamente, porque é importante as pessoas entenderem do motivo de algumas ações, mas eu não estou lá para fazer propaganda de jobs, de empregos, de vagas que tenham lá. Então, essa não é a minha finalidade. Então, eu acho assim que a gente tem que pensar muito bem o que a gente quer falar. Em geral, a introdução, a gente vai apresentar o cenário, o problema, o desafio. O ponto principal, o que nós fizemos, né, ali, e a finalização para fechar. Então, em geral, eu gasto um pouco mais de tempo nos pontos principais, de mostrar, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, e o resultado foi isso. E é importante também a finalização. Então, eu perco um pouco mais não é perco, mas eu demoro um pouco mais de tempo na parte principal e no final para, olha, pessoal, depois de todas essas ações, o final nós conseguimos isso, o resultado foi isso. Então, pensando no que a gente está falando, né, de introdução, ponto principal e finalização, eu não perco muito tempo na introdução, porque uma das coisas que o pessoal dos eventos falam é que os feedbacks não são positivos quando o palestrante fala muito da empresa da empresa, né? A gente sempre vai falar da empresa quando a gente vai estar palestrando, porque é o nosso cenário, mas não perder muito tempo sobre isso na hora que a gente está palestrando. Então, o foco principal é no ponto do case e o seu final. Beleza, gente? Dúvidas? Pessoal, uma outra dica também é utilizar time box. Que é a questão de, sabendo o tempo que você tem, você tentar colocar, sei lá, vai ser 5 minutos para você fazer a introdução, vão ser 15 no principal e mais 5 para finalização. Lembra de considerar também que pode precisar de minutos no final para perguntas, e às vezes os eventos não especificam muito bem, é bom confirmar. Então eu sempre faço isso, e aí depois, conforme vocês vão praticando os slides, hoje eu tenho uma regrinha, e aí coisa de quem trabalha com métricas talvez, que eu levo normalmente 2 minutos por slide. Então eu já sei, quando eu tenho 25 minutos para falar, eu sei qual que é o máximo que eu posso ter de slides na minha apresentação. E aí eu acho que cada um precisa, né, achar o seu tempo aí e ir testando o time box para poder chegar no melhor tempo. Mais alguém, pessoal, quer comentar? Vou para a próxima, então. Gostaria... essa daqui é aquela que a gente tinha deixado para depois. Como saber os eventos que estão no período para submeter para palestra? Tem algum canal, site? Será que rola um jabá aqui? Eu ia falar no nosso grupo, mas assim, eu falo assim, o ano passado não existia a Jale Campinas, tá? Então, como eu fiquei sabendo, né? Pensando que não tem o grupo, né? Tem que fazer jabá. Eu fui atrás, né? Falar, vai ter... Quais eventos de Jale vai ter ao longo desse ano? Quando você entra nos sites deles, eles meio que anunciam, né? Quando vai ser o Call for Papers. E você tem que ficar de olho, imaginando que não tem nenhum grupo que consolide isso. Porque aí, da primeira vez que você participa, nos próximos eventos, eles mandam um e-mail para vocês. Então, aí você sempre fica sabendo. Mas a pessoa, imaginando uma pessoa que vai começar,
a gente tem que dar uma pesquisadinha. E aí, Nath, a gente faz jabá? Isso. E dá para ficar sabendo pelo Agile Campinas. Acho que o mais fácil é seguir mesmo os lugares e aí a gente pode mandar os links dos principais eventos que tem. No Agile Campinas a gente dá bastante foco para eventos na região, né? Então, se for, sei lá, um evento no Rio ou em um outro estado, a gente não costuma postar, mas de resto sim. E aí vocês vão falando, né? Quem participa do grupo pode ir falando. Se tem interesse que a gente poste também, a gente pode fazer. Então é isso. Facebook, LinkedIn, o nosso grupo no WhatsApp. É isso. Tem que estar atento aí nas redes sociais. E também falar com outros agilistas, né? Aqui no trabalho, como tem bastante agilista, não tem como perder. É no Slack aqui do trabalho, em todo lugar a galera manda. Quando vai ter, a gente fica sabendo antes até. Pronto, jabá feito. Alguma dica para prender a atenção das pessoas? Eu acho que a gente já falou disso. A minha dica seria storytelling. Eu tenho uma historinha que prende, né? Depois que a Lu comentou, eu fiquei lembrando das palestras que eu participei, a pessoa contou historinha. A gente lembra, né? Ou usar metáfora, assim, mas eu acho que também tem muito a ver com o perfil da pessoa, tá? Se é aquela pessoa mais engraçada, capaz de colocar umas piadas ali no meio, se a gente começa a dar risada, mas se você não tem esse perfil, eu acho que também se eu contar risada, contar piada, tipo, só vai dar risada, mas de tão não engraçado que o negócio é. Eu acho que eu tenho mais, assim, facilidade se eu contar uma história. Então, o storytelling, para mim, é melhor. Eu acho que o lance é você saber qual que é o seu perfil e trabalhar com isso dentro da sua palestra. O que a Pamela falou da questão do você entender o público-alvo, acho que é questão de você saber do tema que você está falando, o que as pessoas podem ganhar com isso. Eu acho que quem vai nos eventos, ele está sempre buscando palestras e conteúdos que ele possa aplicar, que seja interessante para ele. Então, ser prático, questão de não ter só teoria, ter case, isso ajuda a prender a atenção. Você falar sobre o como isso foi feito, mais do que o que, né? As pessoas querem saber como fazer. E tem até uma pergunta que pediram para deixar por último aqui, que é de você falar sobre como começar na segunda-feira, né? Então, eu acho que essas coisas ajudam a prender a atenção das pessoas. Mais alguém quer acrescentar desse ponto? O próximo é quais os rituais antes de iniciar uma palestra. Tomar maracujina e meditar ou escutar um rock pauleira? O que você faz, Mi? Fala aí. Ai, engraçado. Ai, gente, no dia da palestra eu gosto de dormir cedo, então um dia anterior, né? Eu não gosto de dormir tarde, mas normalmente, eu não sei, pelo menos eu acho que é uma coisa boa. Eu não fico nervosa antes, eu fico nervosa na hora, lá uns 15, 20, meia hora antes. Então eu gosto de dormir cedo para acordar cedo. Eu gosto de me arrumar, né, para chegar cedo no evento, sem ter. Quando são os eventos em São Paulo, então, né, a gente sabe que vai ter trânsito, congestionamento, então se programar para chegar cedo. Olha, eu não tomo maracujina e nem ouço um rock pauleira, mas eu faço uma certa meditação, de tipo, você sabe o que você vai falar, você passou por isso, é sua experiência, você tem conhecimento, é meio que uma autoafirmação, né? Vai dar tudo certo. Se fizerem pergunta, porque um dos medos meu era pergunta, que você não saiba, vamos reconhecer isso, porque a gente não sabe tudo, e vai dar tudo certo. Eu acho que a palavra minha vai dar tudo certo e vai, e se joga. Mas é meio que uma meditação quietinha lá de 5 minutos do tipo, você consegue, você chegou até aqui, então vai, menino, então vai que você consegue falar.
Cara, eu faço exatamente a mesma coisa que você. Até as perguntas, as palavras da meditação são as mesmas. É. Eu também gosto de ser uma das primeiras a apresentar para poder aproveitar o resto do evento, porque não adianta. Eu fico muito nervosa, então, cara, quanto antes eu palestrar, melhor, porque aí você sai, alivia e você consegue assistir a palestra dos outros também. Também gosto. Nossa, eu já passei a ser a última, de Brasília eu fui a última. Meu Deus, que martírio o dia todo. Eu sempre comemoro quando minha palestra é logo de manhã. Eu falei, nossa, graças a Deus, vou falar logo. Legal, Júlia, eu ia preferir também palestrar, sofro por antecedência, é isso mesmo. E essa questão aqui, você começou a palestrar recentemente, vê alguma discriminação por ser mulher ou é indiferente? Discriminação por ser mulher, não, mas ainda eu continuo vendo que tem mais homens do que mulheres. Isso é fato, né? Em qualquer lugar que a gente vá, só de eu dar uma olhada tem, mas discriminação, eu não tive essa experiência. Eu só fico de olho, às vezes, falo assim, tem mais homens aqui no público do que mulher. Eu gostaria que fosse meio a meio. É a única coisa que eu vejo. Para quem está começando, tá? Os eventos, para quem é revisor de eventos, a comunidade tem dado bastante preferência para a diversidade e para também aprovar pessoas que estão começando, tá? Então, eu acho que não tem melhor época para a gente aproveitar para quem está começando, então, a palestrar, quem nunca palestrou antes, e para diversidade, tá? Não só mulheres, mas todo tipo de diversidade. A gente tem tido o Agile Brasil, ano passado teve aquela apresentação fora da caixa e tem tido muitos movimentos para não só aprovação, mas contratação nas empresas de pessoas trans e, enfim, eu acho assim, tá começando, mas eu acho que não tem melhor momento que esse. Então, não tenha medo, né? Eu já li que os homens e as mulheres, quando comparados, as mulheres elas tendem a esperar ter mais certeza sobre estarem prontas para fazer algo, né? Então, relacionado a aceitar uma oferta de emprego, por exemplo. Eu acho que do que a gente falou aqui, o mais importante é, se você está estudando e você está tentando aplicar isso no trabalho, já é motivo para começar. Então, não precisa esperar estar perfeito e muito menos, né, como a Mi falou, sempre vai ter alguém que sabe mais que você e alguém que sabe menos. Então, a última coisa que você tem que fazer é esperar ter todas as respostas para poder começar a palestrar, né? Se você está na dúvida, pede ajuda para alguém, né? Pede para revisar. Enfim, feito é melhor que perfeito. É isso aí, Júlio. Aproveita esse momento porque com certeza é o momento para quem está aqui começando. Alguém mais quer falar? Alguma outra mulher ou alguma outra pessoa que já mandou palestra? Já teve algum caso? Vamos passar para a próxima então. É mais fácil palestrar sozinho ou em dupla? Para quem está começando, dividir o palco com o experiente não ajudaria? Mi, você já fez com outra pessoa? Não, você já fez, fala a sua experiência. Tá, vamos lá. Cara, palestrar, acho assim, palestrar com alguém mais experiente. Eu não tive essa experiência. Quando eu comecei a palestrar foi muito parecido com a Mi. Eu comecei palestrando em Meetup, então eu já dava treinamento na IBM e tal, e aí eu comecei a participar de alguns Meetups em São Paulo e mandar palestra. Eu comecei sozinha mesmo. Mas eu sempre ofereço para o pessoal que está começando, se quiser submeter junto comigo, eu não vejo problema. Mas não é mais fácil não palestrar em dupla, porque eu acho que a grande dificuldade é você conseguir casar as agendas durante o planejamento, tá? Para submeter a palestra, para você conseguir preparar o material, para você pensar time box, você tem que pensar esse time box por 2 pessoas e você tem que, enfim, tem que ter uma liga muito boa. Eu já vi alguns casos de pessoas que estavam palestrando em dupla que uma falou mais que a outra
enfim, tem alguns cuidados a mais que você tem que levar em consideração quando está palestrando em dupla, mas não é para desanimar ninguém, tá? Inclusive, esse ano eu já palestrei em dupla, ano passado com a Graf, e esse ano aqui eu vou estar no TDC Floripa, falando sobre OKRs com a Mariana Graf. E acho que é questão de prática também, tá? A primeira vez nunca vai ser perfeita. E a Jaque falou que para ela ajuda horrores. Jaque, você quer comentar da sua experiência? A minha é dar certo, mas é mais difícil de planejar e de preparar. Mais alguém quer comentar? Sim. Vocês estão me escutando? Sim. Então, para mim ajudou bastante, porque eu tenho um bug no cérebro muito grande. Se eu tô conversando com 100 pessoas e tá nessa dinâmica de conversa, para mim tá tranquilo. Se eu vou lá para frente, eu sinto que eu sou, tipo, a pessoa que todo mundo tá prestando atenção e eu tô fazendo uma talk ou uma apresentação, aí parece que eu travo. Então, palestrar, fazer uma talk com uma dupla, me ajuda a ter essa dinâmica de que eu tô conversando com alguém e aí eu bugo meu cérebro que tá bugado. E aí isso ajuda bastante. Bacana, não tinha pensado nisso. Júlio, você tá com a mão levantada, quer falar? Pode falar. Só complementar, né, porque essa pergunta aí eu até tinha colocado, acho que seria esse ano, né, Nath, e seria a minha primeira vez palestrando, né, na verdade nós dois, né, tinha mandado uma palestra para o Agile Interior, lá para o Agile Day, mas assim, eu acho que não vai faltar oportunidade, mas só complementando, eu acredito que, no caso meu, eu acredito eu tendo uma outra pessoa para dividir o palco, eu acho que me daria um pouquinho mais de tranquilidade, entendeu? Mas é só essa questão aí de compartilhar, né, e saber ainda que a primeira vez que a gente mandou uma palestra, que eu ia palestrar, não deu certo, mas ainda a luta continua. Vai aparecer outra oportunidade ainda. Isso, jamais exista na primeira vez, né? É normal isso acontecer. E tem evento pra caramba, então. O Maigon levantou a mão também. Pode falar, Maigon. Oi. Eu já palestrei internamente na empresa que eu estava com um amigo meu. Eu acho que, assim, uma coisa que é importante é a afinidade, tanto das duas pessoas que vão palestrar, e quanto o domínio do assunto, de ser algo que seja simples e corrente para os dois. Que qualquer hora, dependendo do slide, do andar da palestra, que qualquer um que for falar consiga falar e discorrer e o outro completar. Acho que quando tenta fazer uma palestra em dupla, algo que seja muito assim, robótico, muito sistematizado, aí fica mais difícil. Então, acho que o segredo do palestrar em dupla é ser algo mais solto, mais descontraído, digamos. E o domínio e a afinidade dos dois. Também não adianta colocar duas pessoas que não pensam muito igual ou que não concordem ali no tema naquele momento, né? Se o intuito não é causar uma discussão, é só palestrar mesmo dentro da time box. Esse é um ponto interessante. As pessoas que eu palestrei em dupla normalmente são pessoas que trabalharam comigo, né? Eu palestrei com a Zaparoli, que é a minha gestora, e também com o Panda, para quem não conhece, é um dos membros aqui do The Agile Campinas. O Panda, ele é especialista em Lean, e a gente fez muitas palestras e acho que a gente vai ainda fazer várias. A gente costuma comparar o Lean da indústria, que é da onde ele veio, com o Lean na TI, que é onde eu tenho experiência, né? Então a gente coloca essas visões complementares. E tem que ser uma amizade, né? Tem que ser uma coisa, como você falou, mais dinâmica, não pode ser robótico, tem que ser uma coisa natural no fim, né? Então, realmente tem que ter domínio e tá contando uma experiência dos dois, né? Tem que ser alguma coisa que tem em comum. Ou se forem pontos de vista totalmente diferentes, que seja para mostrar esses pontos de vista e mostrar as vantagens e desvantagens de cada um. Pessoal, mais alguém? Podemos passar para a próxima? Legal. Então, aqui, como palestrante, você concorda com a frase compartilhar conhecimento é a melhor forma de aprender? O que você acha, Mi?
Com certeza. Quando você compartilha conhecimento, é o momento que a gente mais aprende. Não importa a gente, sei lá, lê livro, participa de curso, treinamentos, é naquele momento que você está preparando como você vai passar esse conhecimento, aí você começa a pensar, mas espera aí, eu já vi isso em tal livro, deixa eu reler essa parte. Então, quando a gente compartilha conhecimento de qualquer forma, não necessariamente agora de palestra, tá? Mas através de workshops dentro da empresa, fora. Não sei, quando a gente se comunica, eu acho que a gente realmente aprende mais, porque a gente pensa como a gente vai falar, quais analogias a gente vai falar. Eu vejo que minha fase de maior crescimento, desenvolvimento mesmo, como coach, agile coach, é nesses momentos em que eu estou preparando uma palestra, eu estou preparando um workshop, alguma coisa que eu vou ter que passar o meu conhecimento. É o momento que eu falo, nossa, não sabia nada desse assunto, meu Deus, deixa eu estudar um pouco mais, né? Você sempre está querendo saber um pouco mais é uma constante evolução de conhecimento, mas com certeza, para mim é o momento que a gente aprende mais, quando compartilha conhecimento. Legal. Mais alguém quer colocar algum ponto sobre isso? Opa. Vamos deixar essa por última. Vocês pretendem fazer o trabalho de mentorar individualmente? Bom, do meu ponto, eu já ofereci isso lá no grupo, para quem está no WhatsApp do Agile Campinas, no Dia das Mulheres, eu ofereci. Não precisa ser só para mulheres, mas quem tiver interesse de conversar para ajudar a pensar um tema ou definir escopo, revisar a apresentação, enfim, pode me procurar. O pessoal me procura bastante no LinkedIn para fazer isso. O que vocês acham? Mais alguém aí tá disponível para ajudar com essa questão? Eu posso ajudar também. Pode me procurar, gente. Legal, pessoal. Então, quem tiver interesse, depois pode procurar a gente lá no grupo da Agile Campinas. No final, eu vou passar o site para quem quiser acessar, tem todos os contatos lá. E aí a gente vai vendo se depois mais pessoas que não puderam participar hoje também podem ajudar com essa mentoria. Você pensa em fazer carreira como palestrante, cobrar por palestra ou só entrar no evento fazendo a palestra? O que você acha, Mi? Eu nunca pensei isso, ter uma carreira como... Eu não sei, nesse momento eu não me vejo fazendo uma carreira como palestrante. O que eu quero agora é entrar de graça nos eventos, que já tá bom. Entrar de graça, participar ali, não pagar nada do meu bolso, é a parte que tá importante, mas quem sabe no futuro. Por enquanto, os meus interesses em participar de um evento sem pagar, mas ao mesmo tempo compartilhando o meu conhecimento e aprendendo mais, né? Quando a gente ensina, a gente aprende mais, mas no futuro eu não sei. E você, Nath? Cara, se quiserem me pagar, que mal tem. Não vejo problemas. Olha, carreira, não. Eu hoje gosto bastante de trabalhar dentro de empresa, porque eu gosto de estar dentro do contexto, né, e poder atuar. Então, não vejo uma carreira assim, apenas acadêmica, né, ou apenas como palestrante. O que eu acho que pode ser um primeiro passo, né, como a gente falou aqui, com certeza palestrar em Meetup é um ótimo primeiro passo. O Agile Beer em Campinas, por exemplo, ele tem como você mandar a palestra por ali. Acho que é um lugar para começar. Outro passo é você realmente enviar nos eventos para, se você, lógico, puder participar, com certeza já é um grande ganho para quem está começando. Os eventos são caros, como a Mi falou. E para mim, o segundo maior reconhecimento é ser convidado para
para palestrar. E é muito comum no ambiente acadêmico, e eu venho dele, né? Eu tenho um mestrado, é muito comum que para compartilhar conhecimento você não receba por isso, tá? Então, se você escreve um artigo, alguma coisa científica, ou você faz, né, uma apresentação em simpósio, esse tipo de coisa, você não costuma receber. Mas eu acho que ser convidado é um grande reconhecimento do seu trabalho. Aconteceu ano passado de eu ter sido convidada no DevOps Days para falar sobre um case que eu tinha apresentado no Agile Trends. E esse ano eu também fui convidada para alguns eventos. E eu tenho, por exemplo, a minha gestora, que é a Mariana Zapparoli, ela está sendo convidada para ser keynote. E aí já é outro nível, né? Quando você é convidado não só para palestrar, mas para ser o palestrante principal, a pessoa que vai fazer a abertura do evento. Eu acho que esse tipo de coisa traz muito ganho na questão de networking, de ganho pessoal, de você encontrar melhores ofertas de emprego. Então, acho que o dinheiro não está em primeiro plano nesse caso. Se puderem pagar para você viajar para fazer a palestra, com certeza é uma boa, né? A Mi já fez uma palestra aí que eu sei que ela foi por conta. Então é muito da questão de você querer investir na sua carreira também. Você precisa pesar os ganhos, né, que você tem com isso e às vezes as perdas nas questões financeiras, né, de você ter que pagar para ir no local. Acho que é isso. Responde a pergunta, pessoal? Alguém quer colocar algum ponto? Mas se alguém quiser pagar alguma palestra, cara. Estamos aí, né? Legal. Esse daqui do como conciliam as palestras com o emprego, a Mi acho que comentou, mas a empresa libera na boa? Você tinha comentado isso, Mi? Depende. Eu já tive gerente que não, que eu tive que tirar banco de horas para palestrar. Mas agora, nesse presente momento onde eu estou, sim. Que eles entendem que eu estou fazendo a advocacy da empresa. Entretanto, todavia, eu não posso ficar muito tempo fora. Quando eu falo muito tempo, sei lá, 5 dias fora, tem eventos longos, né? 1, 2 dias, tá ok. Eu só não posso ficar muito tempo. Uhum. No meu caso, mas... Opa. Só ia falar, só para dar uma dica. Uhum. Envolva eles, no meu caso, eu estou tentando envolver o pessoal para participar desses eventos, para eles verem a troca de conhecimento, a importância que é, porque eles entendem. Porque quando as pessoas não entendem o que a gente está fazendo, né, eles acham que a gente está de oba-oba, não está trabalhando e tal, né? Mas toda vez que eu vou em evento, eu volto tão empolgada com várias ideias, né, que agregam ali dentro da empresa. Algo que eu estou tentando fazer, dicas, né, para vocês, é de arrastar alguém ali da liderança junto com você, para eles entenderem por que é bom participar desses tipos de evento. É só para complementar. Legal, ótima dica, Mi. Eu acho que realmente a empresa, o seu gestor, ele precisa ser sensibilizado, né? Convidar ele para participar é um ótimo primeiro começo. Aqui onde eu tô hoje, isso já é bem consolidado, né? Como uma empresa referência na área de agilidade, ela quer manter isso, então ela incentiva sim. A gente submete palestra, eu também participo como revisora, a gente tem pessoas que participam, ajudam na organização dos eventos, e, enfim, né, a empresa libera sim, é o que a Mi falou, você precisa conciliar, né, não pode deixar de lado as coisas que você precisa fazer no trabalho também. Pessoal, devido ao horário, eu vou ir para a última pergunta. Opa, tem quais os melhores livros ou materiais que vocês já leram ou recomendam para quem quer começar a palestrar? Eu nunca li nada além do que tá de acordo com o assunto que eu tô falando, tá? Eu nunca li um livro específico sobre palestra, eu já fiz treinamentos dentro da empresa sobre apresentação. Não sei, também a questão do mestrado. No mestrado você tem que fazer dissertação, você tem que fazer apresentação, você precisa escrever artigo e ser aceito, né? Para você poder fazer o mestrado, então meio que me forçou a praticar a apresentação. Acho que isso ajudou. E, Mi, você leu alguma coisa específica? A Paula colocou o livro dela aí que eu vou colocar no meu backlog já para ler o quanto antes. Mais algum livro que vocês recomendam? Eu não li nada. O meu caso é igualzinho ao seu. Então,
Tem o da HBR, o Apresentações Convincentes. Esse eu tava lendo também. Eu li Os Segredos das Apresentações Poderosas, do Roberto Chinichi. Ele é bem interessante, inclusive ele traz um aspecto que a gente está sempre vendendo algo em cima de um discurso, né? E vendendo não na questão financeira, mas às vezes vendendo uma ideia, vendendo um sonho para alguém, ou vendendo que as pessoas se motivem em cima de um assunto, né? E uma palestra, geralmente ela é isso, é a gente tentando mostrar algo para alguém para que a pessoa se motive com aquele assunto e possa ou usar aquilo ou se aprofundar mais naquele tema, né? Então, esse livro dele é bem interessante e o livro do TED Talks é legal também. Ah, é verdade, eu li esse do TED Talks. Faz alguns anos já, mas é verdade, esse livro aí, ele é bem bacana. E esse do Roberto Chinichi que eu gostei bastante, eu comecei a ler ele meio despretensiosamente, assim, e aí me surpreendi com o livro, porque ele traz vários aspectos de como se preparar, de como entender o público, de como se posicionar, de chegar um tempo antes, se conectar com o local e tal. Então, ele tem vários aspectos interessantes. É um livro que, se for comprar ali pelo Google Livros, eu acho que ele é bem baratinho, sabe? Legal, se você puder mandar o nome dele aí no chat, aí depois a gente posta também nas nossas redes. Tá, eu tô tentando aqui, gente. Eu tô tentando me habituar. Eu não sabia nem que tinha que levantar a mão para falar ali. Tem um negocinho de levantar a mão. Tem sim, a Deixa gente eu usa. tentar aqui. A gente usa normalmente quando o formato é mais estruturado. Hoje foi bem aberto, então a gente deixou mais livre aí. Mas fica à vontade, bota no chat. Se tiver problema, depois pode me mandar por fora também. Tá, eu vou escrever aqui no chat do Zoom aqui. Pode ser? Pode mandar aí. Valeu. Tá, então tá, vou botar no mudo aqui de volta. Pessoal, 3 dicas para quem quer começar a palestrar na próxima segunda-feira. Mi, fala aí. Quando eu li, eu fiquei pensando. Eu acho que a primeira é coragem, né? Porque a gente vai ter que sair um pouco da nossa zona de conforto e se arriscar, né? Então, dá começar, né, de algum ponto. A segunda dica é olhar para a realidade de vocês, tentar ver, né, o que vocês já estão fazendo e o que seria interessante em apresentar, porque às vezes a gente acha, mas isso aqui é tão pequeno, isso não vai ajudar nada, não vai ajudar ninguém. Não, sempre tem pessoas começando, as nossas realidades são diferentes, então nossa experiência com certeza sempre vai agregar para alguém. Então, e sim, tendo coragem, olhando para a realidade de vocês, achando um tema interessante, começar pequeno, né? Então, não precisa começar falando num evento, né? Desses eventos de 100, sei lá, 200 pessoas. Começa pequeno, pode ser dentro da própria empresa. Aqui em Campinas, nas regiões, a gente tem os meetups, né? Que vocês falam para 50, 80 pessoas, né? Às vezes tem menos pessoas, mas começa pequeno, né? Cortou para mim. Acho que a Nath caiu. A Nath voltou. A Nath caiu e voltou. Minha nossa, eu caí. Caiu para vocês também? Não, a gente ficou aqui. Ah, bom. Beleza, você cortou para mim, você terminou? A última eu anotei até aqui para depois mandar. Tá? Coragem, olhe para sua realidade e comece pequeno. Você falou mais alguma coisa depois disso? Não, só falei isso. Então, beleza. E aí, pessoal, alguém quer complementar essas dicas? Eu achei perfeito. Inclusive, já tá de acordo com o Kanban também. Tô usando esse Kanban mesmo. Legal, pessoal.
Cara, ficou essa pergunta do coach. Depois, se quem colocou a pergunta, quiser me procurar por fora, a gente pode trocar uma ideia. Se for ideia de tema, né, para palestra, a gente pode revisar junto. Esse Nath, quando você vai lançar um workshop, estamos trabalhando nisso. Em breve, novidades, mas eu não vou fazer jabá agora. Se tiver tudo bem para vocês, eu vou começar a fazer o encerramento. Eu queria mostrar para vocês um material que eu tinha preparado para hoje, caso sobrasse algum tempo. Acabou que, cara, muito obrigada, pessoal, pelas perguntas. Eu achei que foi bem divertido essa troca, a gente poder responder. Então, eu vou passar rapidamente por esse material. Fica como algo para consulta para vocês, que aí depois eu mando para quem participou no grupo, tudo bem? E aí a gente vai encerrar com uma retro e para vocês falarem pra gente o que vocês acharam de legal e ideias e sugestões pra gente fazer nas próximas vezes. Tudo bem? Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a gente teve algumas pessoas que não conseguiram participar. Eu tinha convidado algumas pessoas aqui que trabalham comigo, porque eu sei que elas são revisoras também em eventos como o Agile Brasil. Então, como elas não poderiam vir, eu pedi para elas me mandarem as dicas por Slack, WhatsApp, etc. E eu coloquei aqui no material para vocês, tá? Então, essas daqui são da Mari Graff, para quem não conhece ela, é uma agilista de Floripa, muito conhecida. Ela palestrou já em diversos eventos em Floripa, no Rio e aqui em São Paulo. E ela colocou essas dicas: não esconder o conteúdo dos slides. Títulos engraçados. Esse não esconder os conteúdos dos slides é com questão à submissão, tá? Então, como ela é revisora nesses eventos, eu pedi para ela falar, né, da experiência aí que ela tem de anos dessas revisões, o que ela dá de dicas para vocês quando vocês forem submeter as palestras para os próximos eventos. Então, a gente vai ter ITDC São Paulo, vai ter Agile Brasil. Se você quiser fazer a sua submissão, não esconda conteúdo dos slides. Então, se tiver material já definido, se você tiver os slides já feitos, isso é melhor ainda, tá? Às vezes o pessoal, não sei por que esconde, tá? Às vezes, não sei, acha que isso tem que ser surpresa ou, enfim, mas ela falou, não esconda o conteúdo, tá? Se tiver a estrutura o mais definida possível, se tiver os slides também para compartilhar, melhor ainda. Isso é melhor para quem está revisando. Os títulos engraçados, eles são bons, mas nem sempre são efetivos, porque quando eles vão ser, as palestras que são aceitas, elas vão ser publicadas no site dos eventos ou até nos aplicativos, que para quem vai participar ali no dia, tem muito pouco espaço para descrição. Então, se o título não for muito claro quanto ao conteúdo, o pessoal pode não fazer a conexão e não entender qual que é o objetivo da palestra. Eu vou falando e se vocês quiserem me interrompam, tá? A questão de conectar a teoria com a prática, a menos que seja uma ideia nova, eu comentei isso aqui durante a nossa conversa. Falar sobre o como fazer também é importante. É difícil transmitir uma mensagem na hora que você está submetendo uma palestra, então tente ser coerente e construir uma narrativa. Eu acho que essa questão que a Mi usa de storytelling é bem bacana para você conseguir construir essa narrativa. Procure pessoas para revisar. Teste também, antes com outras pessoas, de preferência, tá? Inclusive ela deu algumas dicas aí de você gravar, se gravar, fazendo a apresentação e pedir feedback para outras pessoas. Então, dá uma vergonha, né? Mas se puder também faz na frente do espelho. Mas acho que principalmente se você for submeter um workshop em algum evento, é muito importante você rodar esse workshop algumas vezes antes de você fazer lá. Investir bastante no mini currículo, que às vezes o pessoal acha que porque tem LinkedIn, porque tem outros locais para olharem, talvez não vejam com tanta importância, mas é importante para quem está revisando entender qual a sua conexão com esse tema, por que você tem essa experiência, mesmo que você esteja começando, né? Deixa muito claro por que você está experimentando isso, o que você está aprendendo e por que você é a pessoa para falar sobre esse trabalho que você está submetendo.
Cuidado com os erros de português. Às vezes acontece na hora da apresentação, que nem a Mi falou, né? E tudo bem, mas a gente precisa tentar evitar, por isso que é importante a questão da revisão e outras pessoas revisarem, né? Porque às vezes você mesmo revisa seu trabalho 3, 4, 5 vezes e esses erros de português, eles passam mesmo. Já aconteceu comigo várias vezes. E sempre tem o que a gente falou bastante aqui, né? Sempre tem alguém que sabe mais e alguém que sabe menos que você. Então, qualquer experiência é importante para ser compartilhada. Tudo bem, pessoal? Essas dicas da Graph? Vocês estão me ouvindo ainda? Estamos, Nath. Ah, então beleza. E a gente tem aqui as dicas da Marisa Paroli também, que é a minha gestora, que também está há vários anos aí, e está até junto com algumas sugestões da Janaína Pereira, que é uma outra revisora de submissões, que inclusive é uma das organizadoras do Agile em Manaus esse ano. E aqui fala, né? Fale sobre o que você já viveu, praticou. Eu acho que é a forma mais simples de começar. Na submissão, dê embasamento sobre o que você quer falar e aí direcionado para essa contribuição que você vai dar. Então, o que você quer, né? Qual que é o seu objetivo? O que você quer que as pessoas saiam sabendo ou pensando dali? Essa questão do 3 coisas para fazer na segunda-feira, o pessoal tem utilizado bastante, né? E deixa bem prático. Peça para alguém ler o que você propôs na submissão para ter uma opinião diferente da sua. Digo até 2 ou 3 pessoas. Não desista se não der certo na primeira, foi o que o Júlio falou também. Isso acontece com todo mundo, tá bom? E não só uma vez, acontece mais de uma vez. Mas é normal. Dica para apresentação: cuidado com o excesso de texto e não se prenda à leitura do material. Então, não faça igual esse slide aqui que eu coloquei para vocês, que está cheio de texto. É só porque eu botei as dicas aí todas juntas, mas quando vocês forem fazer uma apresentação, não usem isso, tá? Use o material como base para a linha de raciocínio e só, né? Não leia o material, enfim, pratique bastante para você não ficar dependente dele. Use imagens, GIFs e outros elementos que ajudem a representar essa ideia. E por fim, né, tente usar referência para controlar o seu tempo, tipo um rodapé do slide, enfim. Essa questão do time box acho que ajuda você pensar, bom, quando chegar no meio da palestra tem que já estar nesse slide. Se eu não tiver passado por ele ainda porque eu estou atrasado, e aí eu preciso dar uma corridinha, né, preciso acelerar um pouquinho. Se eu já tiver passado, beleza, estou confortável, posso continuar. Bom, essas são as dicas que eu consegui com algumas pessoas que não puderam participar hoje, infelizmente. E aí depois eu achei um conteúdo bem bacana da DB1, que eu coloquei o link aqui para vocês. E depois a gente pode complementar esse material com as dicas de livros que vocês passaram. Mas aqui tem algumas dicas, eu vou passar por elas rapidamente, depois vocês podem ler as dicas dos especialistas em casa, né? Depois vocês podem ler isso daqui com calma. Mas, primeira dica, valorize o que você domina, a escolha do tema, eu acho que tem muito a ver com o que a Michelle falou, de você entender a sua realidade. Cuidado com a quantidade de texto nos slides, de novo, tá? Porque a gente vê isso acontecer bastante. Pratique bastante essa questão de você treinar e pedir feedback, então pratique a oratória, domine o material e peça a opinião de outras pessoas sobre o que você está passando para ver se está claro a ideia, né, e o seu objetivo com ela. Crie autoridade e empatia, que é a parte da apresentação, então qual a sua experiência com esse assunto e o que isso tem a ver com a sua audiência, que é a questão de você, acho que entra no que a Paula falou, de você se entender como palestrante, a sua experiência, os seus pontos fortes, e você entender, aí entra na parte que a Pamela falou, do que o seu público, né, qual que é o objetivo deles. Às vezes, os eventos, como eles são abertos, vai ter público com diferentes níveis de conhecimento. Eu acho isso um grande desafio, mas deixa então bem claro no título, né, e na descrição o seu objetivo ou qual que é a audiência que você quer atingir com esse tema, para não criar problemas de expectativa, tá? Do pessoal entrar, às vezes achando que é algo mais avançado e ser uma coisa básica, ou o contrário também, já aconteceu comigo. Cuidado com o tempo e disponibilize seus contatos no final, tá? Então, a conclusão aqui, o fechamento, ele tem que sempre ter o seu tempo.
como a Mi falou, né, é legal deixar um bom tempo para conclusão, para as pessoas poderem fazer perguntas. Eu acho que quando a gente não consegue fechar uma linha de pensamento ou não consegue dar espaço para as pessoas, para elas consolidarem, fazerem perguntas sobre isso, acaba ficando, as pessoas acabam saindo com essa sensação, né, de que foi algo incompleto, que às vezes foi algo que não atendeu à expectativa. Então, essa parte da conclusão é muito importante, e os contatos são importantes porque as pessoas às vezes não fazem perguntas na hora da palestra por N razões, né, às vezes porque tem vergonha ou acha que a pergunta não é importante. E então é legal ter os contatos, não esquecer de colocar os contatos para as pessoas poderem conversar com você. E eram essas as dicas, tá? Eu vou mandar para vocês depois. E aqui fica o site do agilecampinas.com para quem quiser acessar. Então, quem está participando pela primeira vez com a gente, quem não conhecia ainda esse grupo, pode entrar nesse site que lá vai ter o link do Facebook, do Instagram, do LinkedIn, do WhatsApp, do Meetup também, e do Meetup dos parceiros, como a Agile Beer e o DevOps Talks, para que vocês possam dar uma olhada lá e acessar os links que vocês quiserem. Dá para vocês conhecerem também os nossos facilitadores e tem também o nosso produto novo aí, que é a caneca do Linkoff Campinas, que a gente está vendendo nos eventos presenciais. Não, o nosso grupo não tem fins lucrativos, tá? Então a caneca foi uma ideia dos facilitadores para a gente não ficar utilizando copo de plástico nos nossos eventos. E, enfim, a caneca é bonitinha, é bacana e a gente gosta de caneca. Então, se alguém quiser dar uma olhada lá no site e tiver interesse, depois pode procurar a gente. Pessoal, era esse o conteúdo que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente pode começar a retro. Aqui tem a primeira pergunta, que é em uma palavra, como você descreveria nosso evento de hoje? Então, quem está aí no slido.com, né, e entrou por esse código 1943, como que você descreveria o nosso evento em uma palavra? Se alguém quiser comentar também, pode tirar o microfone do mudo para falar. Pode ficar à vontade, pessoal. O que vocês acharam? Aqui fala motivações, prático. Rico em troca, legal. Parceria. Opa, tem algumas palavras aí que ficaram separadas. Deixa eu olhar o chat também. Muito legais essas dicas finais, vocês vão disponibilizar? Sim, eu vou disponibilizar isso, subo lá no SlideShare, ou subo em algum lugar e mando o link nas redes sociais e no Meetup para quem quiser acessar. Depois, quem mandou aí a dica de livros também, eu posso colocar aqui e colocar o resultado da nossa retro. Prático, motivações, parceria, rico em trocas, empatia. Legal, pessoal, muito bacana. Foi enriquecedor. Obrigada, Jaque. Pamela, obrigada, muito bacana, meninas. Legal, se alguém não estiver conseguindo colocar no slide e quiser falar também, pode ficar à vontade. Posso passar para a próxima pergunta? Pode ir, Nath. Quem fala nada vai. Vamos lá. A próxima, quais os principais pontos positivos, né? O que vocês viram de mais legal hoje? Pode ser no conteúdo que a gente falou, pode ser sobre a dinâmica, a ferramenta, o horário do evento, tá legal, o dia da semana, a questão, a gente está gravando aqui, vamos ver se depois a gravação ficou legal, a gente edita ela para mandar para vocês. Legal, mais um evento válido, obrigada, Valéria. Experiência, horário, informalidade, bacana, que bom que vocês gostaram disso como ponto positivo. A gente tenta incentivar, né, a participação da galera. A gente entende que às vezes o pessoal entra só para ouvir mesmo, porque às vezes não tem tanta experiência, mas quem puder, eu incentivo muito a compartilhar.
experiência monstro, histórias compartilhadas, incentivar as pessoas a palestrar. Muito legal o formato de evento. Muito obrigada, pessoal. A intenção realmente é quebrar algumas ideias que o pessoal tem. Tem muita gente que acha que para participar de Linkoff tem que ter experiência, que para você palestrar você tem que saber de tudo e que se você chega lá você tem que responder todas as perguntas. Então eu acho que esse evento é bem legal para a gente poder mostrar que não, são pessoas comuns, né? E aí, me desculpa, Mi, posso falar? A gente é comum, né? Tipo, Exatamente. a gente como qualquer um de vocês, a gente tá aqui na luta, né? Aprendendo, estudando e aplicando e tentando vencer os desafios do dia a dia. E acho que é essa questão de querer compartilhar mesmo para poder consolidar ainda mais o nosso conhecimento. Conteúdo muito objetivo e prático, humildade. Legal. Mi, você quer falar alguma coisa? Pode falar, você é convidado especial, lembra? Você é VIP. Não, gente, eu sou melhor do que ninguém, eu tô aprendendo também, tanto quanto vocês. Então, é gostoso a gente compartilhar a experiência. Aprendi pra caramba com algumas dicas de vocês também. Bacana. Aqui é a Jaque, é muito legal ver mulheres puxando sobre isso, porque são exemplos de gurias incríveis pra gente se inspirar. Poxa, muito obrigada, eu fico lisonjeada mesmo. Acho que a gente tem que realmente fazer ficar meio a meio, né? Hoje o mercado de tecnologia ainda tem a maioria homens, então não tive nenhum problema de discriminação nessa parte de submissão de palestras. E se a gente quer ver metade homens, metade mulheres, e enfim, né, a questão da diversidade de pensamentos, de opiniões, para a gente realmente crescer com conhecimentos, vamos nós começar a submeter aí as palestras e fazer isso daqui ficar meio a meio. E passando para a próxima, ideias. Alguém tem ideias, sugestões de melhoria? O que a gente pode fazer num próximo meetup desse? O que vocês acham? Ficou faltando alguma coisa hoje? Acho que mais sugestões de livros, né, que o pessoal falou. Eu trouxe aqui um conteúdo de um site da DB1, porque eu tentei procurar sobre como começar a palestrar mais voltado para agilidade. Talvez a gente possa trazer uns conteúdos, uns links de coisas só sobre palestra mesmo, em geral, né, que o pessoal colocou aqui. Perfis de palestrante, o livro que a Paula mandou, com certeza muito interessante. Quebra-gelo para soltar a galera, legal, precisamos pensar nisso, como que a gente, que tipo de quebra-gelos a gente pode aplicar aqui com a galera remota. Mais alguma coisa? Legal, pessoal. Obrigada pela opinião de vocês. Se é só o quebra-gelo, eu fico feliz. Mas se alguém tiver alguma ideia depois também, pode procurar a gente. Vamos pensar como a gente faz a questão da mentoria individual. Vou conversar com algumas pessoas. Quem participou hoje, a mim e eu, vou conversar com algumas pessoas que não puderam participar, que eu sei que também ajudam com essa parte de quem quer começar a submeter com revisão, dando dicas, etc. E aí, qualquer coisa, depois a gente manda um oi lá no WhatsApp avisando quem que está disponível para essa mentoria. A gente pode tentar fazer esses parzinhos, né? Quem pode ser mentor com quem está procurando algum auxílio nessa questão. Tudo bem, pessoal? Para encerrar, então, antes da Mi falar as últimas palavras dela, próximos eventos, dia 17 de abril a gente tem encontro remoto com a Mariana Graff falando sobre objetivos e resultados chaves, que são OKRs. Então, se alguém tiver interesse, pode se inscrever pelo Meetup. E dia 27 de abril a gente tem Linkoff itinerante em Jundiaí. Tá? Esses são os próximos eventos mais próximos. Eu também vou estar no TDC em Floripa palestrando, e eu sei que a Mi vai querer falar as palavras finais dela e fazer um jabazinho aí também, que ela vai estar no Trends. Então, Mi, fica à vontade para encerrar. Fazendo jabá, eu não ia fazer não, mas o jabá da Jara Trends eu vou estar na trilha dia 17, nem sei qual que é a minha trilha. Trilha, acho que Trends Management. Enfim, eu vou estar falando como o sistema Kanban, ele é o gestor da transformação organizacional
dentro da nossa área. Então, como usando o Kanban, a gente alavancou as práticas ágeis. Resumidamente, vou falar disso. Palavras finais. Eu convido todo mundo a se arriscar, que eu tenho para começar a palestrar, porque eu tenho certeza que todos têm alguma coisa que vocês estão vivenciando aí e pode compartilhar com outras pessoas que estão começando. Então, um dos maiores medos meus era sempre tem pessoas que vão saber mais do que eu, mas isso sempre vai existir, mas vocês também têm bastante conhecimento, então não há motivos da gente ter esse tipo de medo. Então vamos encarar os medos e vamos nos arriscar. Eu vou estar aqui, a Nath está aí, né? Outras pessoas também estamos dispostos a ajudar vocês. O lance é começar, né? E vocês com certeza vão começando, vocês vão cada vez mais melhorar nas palestras. Isso daí. Na verdade, eu meio que estou deixando incentivo aí, gente. Quando a gente vai começar a palestrar, a enviar propostas de palestras. É meu convite para todo mundo. E aí, pessoal, quem que começa amanhã, né? Não precisa ser segunda-feira, não. Amanhã, que eu nem sei que dia é mais, né? Perdida. Amanhã, quinta-feira. Alguém aqui já tem alguma coisa planejada? O que vocês esperam fazer amanhã para começar? É procurar evento, né? Data de evento? É procurar alguém para essa mentoria? O que vocês estão querendo fazer? Alguém, pessoal? Júlia, ajuda aí. O que você vai depois que não deu pra certo a primeira vez, quando que a gente vai submeter a segunda? Então, né, agora, eu acho assim, a primeira coisa é coragem. Eu acho que o ato, né, de coragem eu já tive há um tempo atrás, né? Então, eu acho que agora é esperar o próximo aí, mas eu acho que é começar por um evento menor, né, pelas dicas do que a me passou, né? Acho que é num evento menor, para ir dando quebrar o gelo e ir soltando. Então, agora ir analisando aí, eu acho que lá no site do Agile Campinas agora está mais concentrado, que está na região aqui. Então é isso. Ou vou tentar sozinho, ou então vou achar um par aí para a gente conseguir fazer esse bate-bola, né? É claro que ter algo em comum, né? Igual eu não lembro quem foi a pessoa que mencionou, mas ter esse algo comum para não ficar uma coisa tão robotizada, né? De um assunto meio que tanto um quanto o outro entenda melhor. Mas eu acho que o start inicial foi dado. Eu tive uma adrenalina inicial, né? Porque para você esperar a resposta para saber se foi aprovado ou não, e depois que não é aprovado, você tem meio aquele momento deprê, né? Mas a gente sabe que não é só em palestra, né? Isso a gente tem na nossa vida, né? Todo dia, né? Um dia sim, um dia você está em alta, outro dia você está em baixa. Então, bola para frente, a hora certa vai chegar. O que a gente não pode deixar de cair é essa luta, né? Para a gente conseguir evoluindo, né? Cada dia mais subir um degrauzinho aí. E o Agile Campinas está aí para ajudar nós nesse caminho aí, trocando experiência e compartilhando um pouquinho desse conhecimento. Legal, Júlio. Muito obrigada. Galera, muito obrigada pela participação de todas. Uma boa noite para vocês e vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.